O tema de hoje, assim como os demais temas que eu costumo apresentar nas atividades espíritas, na condição de orador, foi um tema inspirado. Reencarnação. Eu fiquei questionando-me se deveria ser apenas reencarnação. Não é? E aí eu escutei a pergunta: para você não é o suficiente? Não é? Porque geralmente a gente coloca reencarnação, né? E etc, etc. Sempre, mas apenas o termo, com uma palavra, reencarnação. Porque se aqui nós estamos, certamente, esse princípio espiritual, em algum momento, foi o nosso chamamento para o Cristo. Não é? Nós não devemos, e não é a intenção de sermos, do ponto de vista espiritual, mais inteligente do que os irmãos de outras denominações, mas o que nos caracteriza como espíritas e cristãos é o princípio da reencarnação. Eu não consigo conceber sermos espíritas, no sentido laico do termo, sem compreendermos e sem deixarmos que essa compreensão também seja uma convicção, a reencarnação. Não é? E por incrível que pareça, no nosso meio espírita, ainda há algumas crenças limitantes. O medo da morte. Será que vocês, assim como eu, conhecem ao menos um espírita que tenha medo da morte? Não tem? Que tenha medo. Eu conheço um monte, inclusive eu. Que lindo! A sinceridade dela, né? Está vendo como são as coisas? Né? Eu sou muito convicto que um antídoto para esse medo da morte é nós aprofundarmos a nossa compreensão da reencarnação. As experiências de quase morte, EQM, elas abordam exatamente esse medo da morte que muitos tinham, sobretudo pessoas materialistas. Moody Jr., que é um psiquiatra norte-americano, ele realizou estudos por mais de 40 anos com pessoas que tiveram experiências de quase morte. Inclusive foi um termo que ele criou, EQM. Ele fez estudo, por exemplo, com pessoas que infartaram. Segundo os especialistas, né, em cardiologia, quando alguém infarta, após 30 segundos, o cérebro tende a parar de funcionar. Essa paralisação pode ser momentânea ou ela pode ser longa. E houve uma pesquisa em que debruçou-se sobre os relatos de quando a pessoa, entre aspas, voltou à vida. Então, nesses momentos em que houve um lapso de atividade cerebral, essas pessoas estavam num plano espiritual. Então era muito comum o relato, elas adentrarem a um túnel, chegarem a um jardim belíssimo, reencontrarem amigos, parentes, que já, entre aspas, morreram, e seres iluminados. Alguns, de acordo com as suas formações religiosas, denominam de anjos, outros de avatares, mas sempre há o princípio de seres iluminados. E ao retorno, traziam consigo essa convicção de que a vida, ela não estava circunscrita à morte do corpo material. E tem relatos
que inclusive trazem uma riqueza de detalhes, como por exemplo um homem que infartou e que no momento em que a enfermeira foi fazer os procedimentos de reanimação, ela antes disso retirou um relógio e colocou numa das gavetas em um armário que tinha na UTI. Após a realização da atividade, ela não localizou mais o relógio. Dias depois, esse homem, que teve uma experiência de quase morte, disse: quando eu estava voltando ao meu corpo físico, eu vi que para você ter mais vigor no processo de massagem cardíaca, você retirou o relógio e foi guardá-lo, com medo de me machucar. Ela ficou espantada e foi lá onde ele tinha indicado que o relógio estava guardado, e estava exatamente naquele lugar. Como aquele homem poderia saber disso? Se pela medicina o cérebro tinha momentaneamente cessado as suas atividades e que estava ali uma luta para tentar reanimá-lo. Então, a ciência tem estudos já incontáveis de que prova de que a vida ela não está em seu ciclo final com a morte do corpo físico. Estudos de psicologia, parapsicologia, psicologia transpessoal, neurociência, no mundo inteiro. Ora, então, como explicar que ainda é uma crença limitante a compreensão de que a vida continua após a morte? De que ninguém vai estar num sono profundo, aguardando um grande dia para ser julgado. Por que ainda essa crença? Ora, se a vida ela continua após a morte do corpo físico, nós vamos precisar nos debruçar sobre uma outra questão importante, que ela, a princípio, foi abordada pela filosofia clássica, Pitágoras, Sócrates, o filósofo grego, Platão, seu discípulo, Aristóteles, Sêneca, que é o princípio da anterioridade da alma. Ora, se a alma permanece mantendo a sua individualidade, vale ressaltar isso, né? Que o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, aborda não somente de que a vida continua após a morte, mas que há uma preservação da individualidade da alma. Ou seja, esse jovem aqui, junto com o seu anjo, esse casal apaixonadíssimo, estarão aqui algum dia. Não quero aqui praguejar, como diz o Matuto, mas estarão aqui um dia, os dois cantando belíssimamente. Tem a senhora medo ou não? Isso. É. Mas eu acho que eu tenho mais medo da hora, quando se dói, se não dói, eu odeio se Olha aí. não doer, não tem problema não. Eu não estou aqui querendo me comportar como psicólogo, mas a gente já começa a aprofundar a questão, né? Dói? Que não é o medo da morte, mas como será essa morte? Estão entendendo? Como será? Como será, né? Vai doer ou não vai doer? Se doer é porque era meritório e era necessário para a tua evolução. Se não doer é porque não era mais necessário, não é? Já pensasse? É. Agora, qual é esse tipo de dor? Na primeira hipótese, eu acho que eu mereço. Merece, né? Pois é. Há uma convicção que a gente não veio aqui de férias, né? Então a gente veio aqui para cumprir tarefas, a realização de uma missão, resgatar nossas faltas pretéritas, e esse resgate dói, né? Joga algo no fundo do mar e vai buscar. Você não pega fácil, né? Requer esforço. Às vezes dói o esforço realizado, mas é necessário, né? A dor também ela tem uma importância muito grande. Mostra que é vida pulsando, né? Quem não quer sentir dor, paralisa-se. Quem tem medo da dor, paralisa-se, né? Por exemplo, quem quer ter saúde, por exemplo, uma das possibilidades é frequentar uma academia. Mas levantar peso dói, tem hora. Eu estou passando por esse processo. Mas é bom, depois a gente vai tomar um banho, faz uma refeição, a gente se sente mais, o corpo fica leve. Então é uma dor que foi
benéfica, não é? Então, nessa perspectiva, por exemplo, o filósofo grego Sócrates, ele colocava de que a alma, ela já pré-existia a concepção lá no ventre de mamãe. A doutrina espírita traz essa perspectiva de uma forma belíssima, numa riqueza de muitos detalhes, né? O livro Os Mensageiros vai abordar o processo preparatório para a encarnação do espírito conhecido naquele momento como Segismundo. Todo o processo narrado. Ora, mas nós estamos ainda envoltos a crenças limitantes em relação à reencarnação. Recentemente, uma pessoa disse-me: meu irmão, falta você ler a palavra e você vai compreender que a vida é uma só. Realmente, a vida ela é uma só. Agora, as existências são múltiplas e indefinidas. Alguém aqui consegue fazer uma regressão de memória e contar pelo menos um terço das reencarnações que já vivenciou? Mas a gente, vez ou outra, tem uns lampejos, não é? É um sonho, é uma intuição, não é? É. Às vezes a gente está na presença de alguém que a gente, rapaz, essa afinidade, essa empatia que eu sinto por essa pessoa e essa pessoa por mim, não é dessa vida. Não é? Quando eu era adolescente, eu passei por uns processos de sofrimento bastante dolorosos, mas foi um despertar. Eu pensei, eu tenho que encontrar uma forma de consolar a minha alma. Desde aquela época eu já deveria ter ido a um centro espírita. Eu lembro que certa feita, na cidade onde eu morava, aqui no interior da Paraíba, eu passei a noite desconsolado, sentindo frio, muita tristeza, de frente a um centro espírita, e eu ouvi a voz que dizia-me: venha para cá. Mas eu olhei assim, centro espírita tal e tal, né? Segui reto. Aí continuei aquele processo, até que alguém foi e disse-me: você deveria conhecer um pastor, fulano de tal. Certo. Fui lá, conversei, gostei muito dele, uma pessoa muito empática, muito calorosa, muito humana. Pois comecei a participar da igreja, levei a minha família, minha mãe, minha irmã, meu irmão, e comunguei durante alguns anos do convívio com a comunidade evangélica. Para mim foi muito importante, onde eu aprendi a fazer as primeiras leituras da Bíblia Sagrada. Mas quando eu li a Bíblia, sempre eu tinha comigo uma convicção de que a vida não era uma só, na perspectiva de que ela estava circunscrita ao momento em que eu fui concebido no ventre da minha mãe, até o dia em que eu iria morrer. De que a vida ela continuava. E quando eu li a Bíblia, eu ficava com aquela convicção ainda mais firme. Um dia eu fui conversar com um pastor. Ele disse: meu filho, você tem uma imaginação muito fértil. Mas ele nunca deixou de ser uma pessoa importante para mim. Até hoje é. Me ensinou muito. Mas a gente, quando reencarna, após uma bagagem longa, a gente vai trazendo conosco as convicções. E certas respostas, afirmações, não nos convencem mais, não nos trazem mais consolação. Até que na vida adulta, já talvez uns 8 anos depois, em outro processo de sofrimento, eu cheguei a um centro espírita conduzido. Um dia eu falarei sobre como foi chegar a primeira vez no centro espírita. Mas eu digo que cheguei lá conduzido. Eu dirigi o carro e eu só ouvi a voz: vira à direita, e uma força do meu braço. E eu virando à direita. E eu cheguei lá. Ponto. Mas onde é que eu quero chegar? A Bíblia Sagrada está repleta de fatos que abordam claramente o princípio da anterioridade da alma e da posteridade da alma, tendo a morte não como fim, mas como o meio. É como um portal. Você está num caminho, precisa chegar em um outro caminho, eis que você se depara com um portal. Assim é a morte. Permitam-me, eu gosto de ser muito didático,
Eu gostaria de ler uma passagem bíblica em que vai abordar, não com palavras, porque vale ressaltar, o termo reencarnação, ele não pode estar na Bíblia, porque seria um anacronismo. É um termo que ele não é concernente ao tempo histórico em que cada livro desse foi escrito. Ele foi um termo pensado e inspirado pelo nosso grande referencial, Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Que reencarnar, em latim, quer dizer nascer de novo, em um novo corpo físico. Que é diferente de ressuscitar, que é voltar ao corpo físico. Se assim fosse possível, nós não haveríamos de nos deparar com as múmias faraônicas, né? Aquelas coisas feias que, por mais que ali haja uma tecnologia fabulosa, né? Inclusive mel é um dos ingredientes para o processo de embalsamento daqueles corpos. Já teriam aqueles espíritos nobres naquele contexto voltados aos seus corpos materiais. Nada disso. Né? Chico Xavier, certa feita, elucidou essa questão. Ele disse: foi da vontade de Jesus que no terceiro dia o corpo dele se desfragmentasse e que não ficasse nenhum vestígio, para que não houvesse uma má compreensão do processo e para que guerras não fossem travadas pelo seu corpo, porque com certeza seriam, né? Na Idade Média, um dos pretextos para a Inquisição, para as cruzadas, era encontrar o Santo Sudário, né? Que deu até produção de livros fictícios e tudo mais, filmes, né? O Santo Sudário, que é aquele tecido que cobriu a face de Jesus. Imagina o corpo de Jesus, pelo menos embalsamado como uma múmia faraônica. Não é? Meu amigo, já teriam soltado umas milhares de bombas atômicas. Então, a sabedoria de Jesus. Então, nós podemos compreender a reencarnação no sentido de que a vida ela continua e que ela é uma multiplicidade indefinida como fato, não como termo. A gente não pode cobrar de um texto que foi escrito antes de Cristo e décadas após Jesus ter vindo à Terra, um termo que foi escrito no século XVIII está aqui. É um laço temporal enorme, gente. Não é ou não é? Então vamos lá. Na Bíblia, tá? Eu vou dizer o nome do livro, capítulo, porque quem estiver em casa, vendo a versão ao vivo desse encontro, né? Vamos assim colocar, né? Como também a versão gravada, vai poder ir lá e tirar as suas próprias conclusões, né? Quando a gente chega a determinado momento da vida, a gente vai perceber que nada é por acaso, né? Então eu precisei passar ali pela comunidade cristã, evangélica, para poder ter uma compreensão, construir uma relação fluídica com a Bíblia, para poder dali dar outros passos. O trecho está em Mateus capítulo 17, versos de 1 a 13. Denominado A Transfiguração de Jesus, aqui nessa versão de Almeida, que é uma das melhores versões, que se aproxima muito do original, do latim, do grego, as línguas mães, o hebraico. Alguns vão colocar também outras versões, a Transfiguração do Monte Tabor, né? Que inclusive aqui uma música foi cantada hoje que fez uma referência subliminar ao Monte Tabor. Foi ou não foi? Eu fiquei ali bem quietinho, bem alegre. Tá vendo como são as coisas? Nem combinei, né? Combinaram, né? Combinaram. Aí o texto é assim: 7 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e João. Guardem esses nomes: a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu. Tá ligado? Desligou.
É só porque a minha preocupação é que estiver nos acompanhando, né? Deu certo? Deu certo. Né? A gente está aqui num ambiente fechadinho, mas eu já não sei como é que estão as pessoas lá assistindo, né? A versão ao vivo. Então, para não causar uma dificuldade de audição, não é? Hoje no trabalho, um colega meu, que estava dirigindo o carro da instituição que eu trabalho, com o som no alto volume. Eu disse, homem, pelo amor de Deus, não estou nem conseguindo te ouvir, é porque eu também não estou ouvindo. Eu disse, pois vai no hospital. Não é um atendimento médico especializado aí para que seus ouvidos estão com problema. Então vejamos bem. A transfiguração de Jesus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Guardem com vocês essa pergunta. Vou repeti-la. Porque dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro. E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim padecerá também deles o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Vamos agora à compreensão desse fato, à luz do princípio da reencarnação. Primeiro vamos compreender o seguinte. Primeiro verso dessa passagem bíblica já traz para nós uma chave importante que elucida essa crença limitante de compreender, entrar em contato com o fenômeno da reencarnação e aceitar. Quantos eram os discípulos de Jesus? Me ajudem, pelo amor de Deus. 12, né? Quantos estavam aqui? 3. Pedro, Tiago e seu irmão João. Por que Jesus escolheu 3 para essa experiência? Por quê? Jesus, sendo um mestre que não fazia acepção, que tinha uma consciência transcendente, que estava preparando cada um dos 12 discípulos para darem continuidade ao anúncio da boa nova do reino de Deus, que era assim que Jesus se referia aos seus ensinamentos de amor. Essa mulher ainda tem medo da morte, amor. Pelo amor de Deus. Eles eram mais espiritualizados. Eles estavam preparados para essa experiência, não é assim?
estavam preparados, não plenamente, mas estavam. Tanto é que Pedro fica chocado. Senhor, não queres que nós armemos uma tenda, né? Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias? Vejam. A experiência foi tão forte que a reação diante dessa experiência foi material. Porque se eles estivessem plenamente preparados, eles iriam ao encontro de Moisés e Elias para ter um diálogo, né, espiritual. Mas eles se preocuparam de construir uma tenda, uma morada. E nessa perspectiva, até hoje, nós somos assim. Quando estamos diante da energia, da espiritualidade, logo nós queremos fazer o quê? Materializar, né? De alguma forma. Aí, vamos aqui, verso por verso. E Jesus se transfigurou, suas vestes ficaram brancas como a neve, seu rosto resplandecente como o sol. Chico nos ensinou que a moradia do Cristo, antes de encarnar na terra, era o sol. Então, Jesus, nesse momento, transmite a sua natureza ancestral. E o branco, a sua divindade, a intimidade que ele tem com o Pai, o Criador do universo. E aí aparece, agora aqui é um ponto-chave com o nosso tema. Aparecem quem? Moisés e Elias. No final da experiência, os discípulos vão compreender que Elias foi João Batista. Então, não necessariamente, nós para compreendermos o princípio da anterioridade da existência e a posterioridade, tem que ter o termo reencarnação. Me prove, meu irmão, que na palavra tem reencarnação? Não tem um termo, mas está aqui. Como nós haveremos de querer que um livro que foi escrito, que começou a ser escrito milênios antes de Cristo encarnar, dê conta de algo do século XVIII? Mas vejamos o seguinte. Jesus, ele vai pedir, né, a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Significa dizer que, como em outras passagens bíblicas, Jesus disse: eu vos falo por metáforas e por parábolas, porque nem tudo podeis compreender. Né? Então, Jesus veio ensinar e, sobretudo, exemplificar a lei do amor. Mas esses meandros ainda não era o momento da humanidade compreender, principalmente esse povo. Mas a gente compreende que na cultura judaica espiritual, até mesmo no Antigo Testamento, há outros fatos que abordam muito bem a multiplicidade das existências. E vejam, apesar de tudo, Pedro, João e Tiago não tiveram tanta dificuldade para compreender a natureza daquele momento, porque eles já esperavam por aquele que anunciaria a vinda do Messias, né? E eis que esse anunciador já tinha vindo e ninguém o percebeu, que foi João Batista, né? E vejamos o seguinte, a relação que tem essa passagem bíblica com a doutrina espírita. Vai ter aqui um verso. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ora, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Jesus já previa que os seus ensinamentos iriam ser codificados como uma religião e que essas religiões iriam falhar na exemplificação do amor. Aí necessário seria que Elias voltasse mais uma vez para restaurar as coisas. E ele veio. Sabe como? Mas não com vestes carnais. Ele veio como Espírito da verdade. Aquele que conduziu o processo de codificação. Aquele que foi o mentor na época em que Rivaio estava encarnado. Era aquele que dialogava, era aquele que dava as orientações de como compilar os textos. Então ele veio e restaurou. Então, meus irmãos, se dentre 12 discípulos, 9 não estavam preparados para essa experiência, para serem tocados pela experiência da multiplicidade das existências,
Imagine os demais, que não tinham essa intimidade com Cristo. E até hoje é assim. Porque apesar de muitos espíritos, supondo que esteja na reencarnação número 200 aqui no planeta Terra, só no planeta Terra, mas muitos ainda não construíram um mínimo de intimidade com Cristo. Então, por isso que é tão limitante a compreensão. Né? Agora, nós somos seres mais evoluídos porque compreendemos e aceitamos a reencarnação. A nossa estirpe tem a ver com o quanto nós amadurecemos amando. Esse permitindo sermos amados. Já pararam para refletir sobre isso? Que não é somente uma questão de amar, mas também de se permitir ser amado. Eu tenho, na minha experiência profissional, me debruçado muito com essa experiência, as pessoas com dificuldade de serem amadas. Então, por exemplo, se eu chego, dou um abraço aqui no meu irmão, um abraço fraternal, uma troca de afeto, de energia. Mas eu tenho certeza que eu terei dificuldade com outras pessoas que logo vão inverter a intenção do meu abraço, pensando num contexto erótico, libidinoso. Não é? Então, se eu abraço, por exemplo, o anjo do meu irmão aqui e dou um beijo na sua testa, como uma demonstração de afeto, logo alguém pode interpretar. Então, na verdade, é uma dificuldade que as pessoas têm de serem amadas. Não é? Mas deixa que a vida, um dos princípios essenciais, é dando que se recebe. Não é? Ora, já esclarecemos, né, com apenas um fato bíblico, que a reencarnação é um princípio, é uma lei do universo. Né? Do universo. Agora, em relação ao medo, temos aqui uma pergunta muito bonita, que é a pergunta 339 do Livro dos Espíritos. A pergunta é a seguinte: o momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar à desencarnação? E aí? Sim. Sim? Pensa que sim, né? Porque acho que é pior, porque já vai sabendo o que é que vai passar. Estar encarnado não é fácil, né? Pois você intuitivamente respondeu do mesmo jeito que está aqui. A resposta é muito maior e, sobretudo, mais longa. Então, é uma perturbação muito maior do que a do desencarne e mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, entra nela. Faz todo sentido. No livro, Segismundo demonstrava o quanto que estava temendo reencarnar. Sabe por quê? Porque quando nós vamos evoluindo, vamos tendo uma consciência mais apurada de quem nós fomos, de quem nós somos e de quem nós devemos ser. Esse processo de ressignificação, de transformação, cada um tem que realizar. E na condição de espíritas, nós temos que ter muita resiliência para tocar nossas próprias dores, nossas más tendências, porque a gente errar na condição de espírita é bem diferente na condição de uma pessoa que é anestesiada por outras doutrinas, ou até pelo materialismo. Então, para uma pessoa que é materialista, que vai tentar nortear a sua vida por um falso princípio de que tudo acaba com a morte física, para ele, um impulso de matar alguém ou de agredir dói muito menos na alma do que o nosso, né? Que somos espíritas cristãos. Ora, se eu não tiver força suficiente para perdoar alguém numa situação de uma rivalidade afetiva e até mesmo em ameaças, e que essa minha impotência para perdoar vier a culminar, por exemplo, com um homicídio praticado por mim, eu tenho a plena certeza que uma das formas de expiação vai ter aquele espírito como meu filho, e um filho muito difícil de lidar. Então, não é por acaso que muitas vezes alguém tem um filho ou uma filha, ou até filhos e filhas numa mesma existência, numa mesma relação, que são muito difíceis de educar, de desenvolver um vínculo afetivo saudável, porque isso foi semeado lá atrás.
Tem até uma história do budismo tibetano que é muito bonita nesse aspecto, né? Certa feita estava lá o mestre praticando meditação e um rico comerciante viajou léguas até chegar a ele. E ao chegar, o monge disse-lhe: seja muito bem-vindo, meu filho. E ele disse: mestre, eu viajei longa distância, enfrentei frio e calor para que tu me ajudes a lidar com uma decisão que eu tenho que tomar. O mestre disse: qual é a decisão, meu filho? Só que antes de dizer a decisão, ele foi tecendo quem era a esposa, quem eram os filhos. Ah, eu trabalho muito. Sou muito dedicado ao comércio da família. Mas a minha esposa dilapida tudo. Os meus filhos não querem trabalhar, são preguiçosos, querem viver às custas e à sombra do meu trabalho. Eu estou cansado de ver uma esposa dilapidando o patrimônio e filhos e filhas vivem nas minhas custas. Muito cansado. Eu quero que o Senhor me ajude a tomar uma decisão de me separar e destinar parte da riqueza que eu já construí para eles e eu viver, recomeçar a minha vida com a outra parte da riqueza. O mestre parou, praticou meditação durante uns 5 minutos. Depois disse: filho, vai para casa, que no caminho tu vais entender. Eis que o rico comerciante não entendeu a proposta do monge, mas ele sentiu dentro de si, apesar da falta de entendimento, muita confiança. E voltou, o mesmo percurso. Permita-me tomar um pouco d'água. Faz parte, né? Água fluida. No percurso de retorno, ele foi tendo lampejos de vidas passadas. O mal que ele fez a um dos filhos, o mal que ele fez a uma das filhas, o mal que ele fez à esposa. Quando ele chegou lá, estava totalmente desanimado, desmotivado para tomar a decisão de por fim a família que ele construiu. Ele decidiu se esforçar mais para conquistar o coração da esposa, naquilo que era necessário, e para conquistar os filhos, para o caminho do bem, da ética, do trabalho que proporciona a evolução espiritual. Então, filho nenhum tem a desventura de chegar num endereço errado. Pai nenhum foi enganado com o filho que recebeu. Por exemplo, né? Permita-me fazer uma pergunta. Como é que está a relação do tempo? Temos 10 minutos. Rapaz, que coisa linda, né? Eu pensei que ia dizer: você pode ter mais 5 minutinhos, né? Aí eu tenho 10, posso pedir mais 5 de prorrogação, né? Vejamos. Vamos pensar também sobre a misericórdia divina. Porque, por exemplo, eu posso ter 2 filhos tão amáveis comigo, e supondo que você seja pai, e ter um filho tão difícil. Como explicar a bênção de eu ter 2 filhos que são maleáveis à educação, ao progresso moral, ao desenvolvimento intelectual, à busca por viver uma vida com propósito, e o meu irmão aqui lidando com um filho envolvido com drogadição, crimes, violência e tudo mais? Onde é que está a misericórdia divina que me privilegiou como pai? Onde está a misericórdia divina que a mim me permite ter um corpo perfeito, com exceção das taxas, que eu estou cuidando delas com exercício físico? Dieta é necessária. Mas de uma pessoa, por exemplo, como eu vi essa semana, pedindo dinheiro sentado sobre um skate, porque não consegue se locomover sobre as pernas. Os membros da cintura para baixo atrofiados, mal desenvolvidos. Claro, não tem o direito de me sentir melhor do que ninguém. Mas vocês já pararam para questionar isso? Porque
eu, por exemplo, posso abrir um comércio, por exemplo, na área de alimentos. Tem aqui, a gente fala no Nordeste, mercearia, bodega, né? Agora ficou chique falar em bodega. Antes era coisa de matuto, mas agora ficou chique de novo, né? Então, por que eu posso abrir aqui uma bodega, passar a minha vida inteira cuidando da minha bodega, desejando um progresso, mas não conseguir, enquanto que o outro abre uma bodega do outro lado e se torna um grande supermercado, aquele grande supermercado uma grande rede e por aí vai. Porque a uns há abundância, a outros o necessário e a outros a escassez. Onde está a misericórdia divina? Porque a uns um copo cheio, a outros um copo pela metade e a outros um copo vazio. Eu não consigo compreender um Deus justo, bondoso, e que nele não há trevas nenhuma, como dizia o discípulo João em uma das suas cartas, que em Deus não há trevas nenhuma. Ele é amor. Para mim, todos esses questionamentos triviais, até uma certa medida, perdoe-me a simplicidade dos argumentos, mas para mim, todas essas complexidades, mais óbvias como outras profundas, só é possível ser compreendida à luz do princípio da reencarnação. De que nós recebemos conforme semeamos. Não é? Para estarmos aqui nesse ambiente arejado, naturalmente, bem iluminado, foi preciso muito trabalho. Trabalhar é semear. Não é? Eu estive aqui nesta casa, eu acredito que faz uns 4 a 5 anos, viu? Não é? 4 anos, né? E quando eu vim, eu lembro que eu fiz uma reflexão com base no livro Pão e Vida, aqui, desse lado direito, eu em pé. Daqui para cá, o púlpito, né? Daqui para cá era a sala de passe, né? Uma casa bem modesta, do ponto de vista material. Mas para nós estarmos aqui hoje, foi preciso se permitir a se harmonizar com a lei do trabalho. Vamos trabalhar, vamos semear. E hoje nós estamos aqui. E vocês continuam trabalhando. E a casa vai ficar ainda mais bonita. Porque isso é lei do progresso. É isso. Tanto para o mundo material, quanto para o mundo espiritual e moral. Ora, dessa perspectiva, fica fácil de compreender, não fica? Assim é a nossa vida. Quem nós somos hoje é resultado do que semeamos em vidas passadas. Chico, em conversas com os íntimos na época, esse é um relato de Geraldinho Lemos. Eu gosto muito de Geraldinho Lemos. Foi um daqueles que conviveu com Chico, foi educado mediunicamente por Chico, de como desenvolver o talento da psicografia, da psicofonia, da oratória, etc. Chico deixou muitos discípulos, né? Muitos discípulos. Semeou muito bem. E Geraldinho, certa feita, em um diálogo com o Chico, exatamente debruçando-se sobre esses paradigmas da humanidade, como, por exemplo, há ou não uma multiplicidade de existências? Tudo acaba com a morte física ou não? Chico diz: filho, não se inquiete, porque quem é hoje espírita é porque o foi em vidas passadas. Aí a gente vai pensar, como assim? A gente pode tanto ter sido um espírita kardecista, né? Lá na França, na Alemanha, em outros países, como também nós certamente participamos de culturas, civilizações antigas em que o princípio da anterioridade da alma e da posteridade da alma era comum no arcabouço filosófico. Os egípcios tinham isso claramente na sua filosofia. O Livro dos Mortos aborda muito bem isso. Tanto que cada faraó e sua família preparavam os lugares, né, para guardar lá seus corpos materiais. Só que naquela perspectiva deles, eles voltariam a habitar o mesmo corpo após passar por um processo de julgamento. Os judeus trouxeram isso consigo. Se nós formos parar para refletir, até as civilizações tidas primitivas, por exemplo, as indígenas, há até hoje sendo encontrado inscrições rupestres
em que desenhos denotam a veneração a deuses numa característica antropomórfica, né? Desenhos que reproduzem a ideia de que quem estava vivo e quem morreu iriam se reencontrar, né? E por aí vai. Então nós trazemos essa semente dentro dos nossos corações, né? Agora, lamentavelmente, voltamos ao princípio dessa nossa reflexão. O medo da morte faz com que nós tenhamos um congelamento da nossa capacidade de discernimento. Então, morrer dói tanto. Por isso que é comparado estarmos aqui a uma escravidão. E o filósofo grego Sócrates falava sobre isso, né? Que o corpo é a prisão da alma. Então, nós que estamos aprisionados, muitas vezes nos deixamos moldar por essa prisão. E isso acontece com a grande massa. Mas em culturas, por exemplo, como a hinduísta ou o budismo tibetano, refletir sobre a vida após a morte é muito natural. Na Índia é muito comum, quando nasce um bebê, haver aquelas cogitações entre os entes queridos. Quem poderá ter sido esse bebê? Será que foi fulano de tal? Ciclano de tal? Aí vem um sinal. Olha, essa pessoa tem um sinalzinho igual a vovó Ashira. Será que ela não é a reencarnação? Né? E textos milenares, viu? Textos milenares. Então, eis que isso aí faz parte do processo evolutivo da humanidade, uma melhor compreensão sobre a condição existencial de cada um. Então, nós não vamos nos deixar moldar pelas crenças limitantes dos outros. Vamos com muita calma, cultivar a nossa fé, melhorar o nosso discernimento, aprimorar os nossos estudos. Eis que no Evangelho segundo o Espiritismo, logo num dos primeiros capítulos é abordado que a missão de todo espírito encarnado é o seu desenvolvimento moral e intelectual. E que uma existência só não daria conta para que todos desenvolvessem tudo o que é necessário. Não significa dizer que eu tenho que reencarnar. Dessa vez eu sou psicólogo, da próxima vez eu tenho que ser advogado. De uma outra vez eu tenho que ser um auxiliar de serviços gerais. De uma outra vez um jardineiro. De uma outra vez um rezador. Não. O desenvolvimento intelectual tem com uma compreensão sobre os princípios do universo. Mas sobretudo da lei do amor. Gente, quem, com todo o devido respeito, porque já é uma grande missão, quem é dona de casa, tão somente dona de casa, que está velando pelo crescimento dos filhos, das filhas, pela harmonização do lar, e o marido, enquanto isso, trabalhando bastante, essa dona de casa pode ter uma melhor compreensão e vivência da lei do amor do que alguém que é um PhD em parapsicologia. Porque o nosso desenvolvimento espiritual não está intimamente ligado ao quanto que nós conhecemos do ponto de vista teórico, mas ao quanto nós vivemos aquilo que aprendemos. Então, uma senhora, por exemplo, a vozinha de um paciente que eu tenho, que o ensinou: meu neto, quando acordares, lembra de abrir os olhos espirituais primeiro do que o olho da carne. E não é assim? Hoje eu já acordei preocupado com o meu trabalho, já com as atividades ou coisa e outra. Já acordei errado. Eu confesso, sou falho. Raramente acordo e faço logo uma prece. E quando eu faço uma prece de imediato, uma prece sincera, com a mente vazia, o dia flui mais. Mas essa rezadeira, que tinha um filho alcoólatra, trabalhoso, com certeza é uma mulher que evoluiu muito, muito, muito mesmo. E muito mais do que aqueles ali, próximos de si, com formações acadêmicas e tudo mais. Então nós temos uma vasta literatura em doutrina espírita, que eu acredito que 10 reencarnações não dá para ler tudo e aprofundar, já, né? Já está chegando o ponto que acaba ter foco, né? Mas graças a Deus, deixa que venha mais, vai vir mais, né? Porque tudo vem de acordo com a necessidade da comunidade. Mas nós temos que estar atento, não é se angustiar. Estou lendo aqui o livro dos Espíritos e preciso ler. Fica focado no livro dos Espíritos, aprenda, pratique. Depois você vai chegar aqui, vai chegar ali, não é? Porque tudo para nós é vivência. É a gente deixar um coração transbordar de amor. Aí o entendimento vem para quê? Os livros.
para aprimorar nossa capacidade de compreender o que é o amor, como vivenciar o amor, como ensinar o amor, e etc, etc. Pode ir, agora já me entregaram os 5 minutos da prorrogação. O sino tocou. O sino tocou. Né? As considerações finais é agradecer por eu estar aqui. Muito grato. Estava com saudades. Eu liguei para você, seu cabra. Eu sei, porque tu nunca me chamasse, hein? Não foi? Eu vou ligar de Nós novo. estávamos voltando, né? Então a gente estava começando a convidar os nossos amigos, né? Os nossos colegas, né? Da Seara Espírita, né? Da nossa comunidade cristã espírita. Exato. Pois é. Não espero ligar de novo, não, viu? Brincadeiras à parte. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Né? Sentindo a energia da casa. Em contato com cada um. Né? Então, que Deus ilumine. Que Deus dissipe todas as dificuldades que temos de compreender o que é a reencarnação, a importância que tem para a nossa vida. Né? E nós vamos sempre ter em mente uma coisa. Jesus pediu para a gente colocar a nossa luz num ponto muito alto. Ele diz, fazei brilhar a vossa luz. Né? Ninguém pega uma candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas coloca num lugar onde todos possam ver. Então vamos colocar a nossa luz. A história da estrelinha mencionada no Exórdio, né? A estrelinha, quando veio para cá, ela esqueceu de brilhar. Não é isso? Nós somos estrelas, né? No fundo, nós somos estrelas. A nossa essência é luz, porque nós somos espírito. Então vamos fazer a nossa luz brilhar. Viu? Cheio de coração todo mundo.